raríssimos e raríssimos. René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, com todo esse ruído de fundo, essas construções, essas máquinas aqui dessa cidade de São Paulo, que estão um pouquinho mais dolorosas que o normal, justamente porque eu acabo de passar por uma experiência, como hei de dizer, transformadora, uma revelação. Eu vi a luz. Não, na verdade, eu vi a luz de um sol inclemente com ultravioleta que mais merecia o nome de ultraviolenta, né? Mas na verdade não foi nenhuma experiência mística. Eu estava muito confortável, não estava, sei lá, com algum risco de insolação, desidratação, que para mim é o pano de fundo de grandes ideias religiosas e místicas, é falta d'água e muito sol. Na verdade, eu estava sentado, muito confortável, com o meu smartphone, né, a sei lá quantos mil metros de altitude, num avião a jato, conectado à internet, mandando mensagens de WhatsApp, nos confortos da modernidade da tecnologia. Quando eu olho pela janela, eu olho lá embaixo, o que eu vejo? Basicamente Marte, é como se eu tivesse embarcado numa astronave do Elon Musk a contragosto. Mas na verdade eu estava muito feliz que a gente estava sobrevoando o deserto do Atacama. Não é? E naquele momento eu olhei lá para baixo, aquela aridez infinita, é outro planeta basicamente, e eu fiquei pensando assim, puxa, se você me largasse, não com todo esse aparato tecnológico, mas se você me largasse pelado, descalço, sem nenhum tipo de mochila, sem nada, nu, como eu vim ao mundo, não é? Me largasse no meio desse deserto, se eu pegasse um compasso e traçasse um círculo, qual seria o raio desse círculo onde eu já teria morrido, né? Porque até eu conseguir, quanto que eu conseguiria me deslocar, quanto que eu conseguiria sobreviver em condições tão inclementes. Um ar rarefeito, 2.300 metros, um sol simplesmente arrasador, né? Um vento gelado, frio, absoluta aridez, umidade do ar de 5%, quanto tempo eu duraria lá? E aí, eu pensando nisso, eu estou elaborando aqui um conceito que talvez, sei lá, tenha o seu papel nesse momento agora, espero que para você faça algum sentido. É lógico que se você olhar Top Voices, por aí, outros canais, mesmo a capa do Estadão esse dia, eles contrataram a África para chegar à profunda conclusão que toda a campanha de 150 anos do jornal deveria ser o tema da independência. Independência é desculpa África, desculpa Estadão. Mas eu sei que tem grandes vozes, bastante vocais por aí, bastante bem remuneradas, com essa ideia de homens heróicos, estoicos, que, né, capitão do seu destino, que vencem as adversidades com a sua personalidade, né, inabalável. Na verdade, eu quero propor uma outra coisa aqui. Ao invés dessa noção de independência, o que uma breve experiência na região me ensinou é a interdependência. Veja, eu, um cidadão, né, do século XXI, não duraria meia hora, né, exposto àquele ambiente tão hostil. Mas há milhares de anos, povos, os atacamenhos, por exemplo, habitam aquela região ali, primeiro como caçadores-coletores, depois fazendo seus pequenos vilarejos, tem lá a aldeia de Tolur para você visitar. Eles já estavam se estabelecendo ali. O que muito me intriga, né? Eu provavelmente ia procurar um lugar um pouco mais hospitaleiro, mas eles se estabeleceram por ali, conseguiram descobrir juntos uma maneira de sobreviver, juntos uma maneira de lidar com a natureza que não fosse predatória, que não fosse destrutiva, que não fosse de exaustão dos recursos naturais, mas não só, eles se contactaram com outras culturas, a cultura inca, culturas da Amazônia, culturas do sul do Chile, e eles eram ali mais ou menos uma ponte entre essas culturas todas, importavam, trocavam mercadorias. Em suma, eles sobreviveram não como triunfo da independência, mas como um triunfo da interdependência. Alguma coisa que a gente infelizmente esqueceu. A gente tem ouvido vozes por aí, vozes que não podem ver um microfone, né? Mas eu sei, eu também tenho esse pequeno problema. Mas vozes aí muito vocais e muito interessadas em divulgar a sua própria excepcionalidade. Mas veja, se tem alguma coisa que esse século XXI precisa, é aprender com como essas populações sobreviveram num lugar tão hostil,
numa natureza que realmente não favorece em nada a presença de ninguém. Como que eles conseguiram prosperar com recursos tão parcos, né, com um ambiente tão agressivo? Porque eles descobriram como depender uns dos outros, depender de outras culturas, interdepender da natureza, interdepender de outras espécies, interdepender dos ciclos da natureza, e estavam lá muito bem até o que a gente chama de civilização, chegar ali com espada e a cruz, e aí acabou a graça, né? Acabou a festa. Eu acho que essa exposição tão direta, tão intensa, tão brutal, aquilo que a natureza antes da gente conseguir estragar, né, aquele céu infinito, né, aqueles lagos extraordinários no altiplano andino, com vicunhas e pássaros e salares, com flamingos. Falou, uau, era assim então? Antes da gente asfaltar, antes da gente fazer máquinas de construção civil, antes da gente levantar paredes com ar-condicionado, antes da gente inventar todo um aparato que, na verdade, distancia a gente da natureza. Mas eu não estou aqui com papo de abraçar a árvore, não. Eu estou aqui com papo de abraçar a todos. Não é? Eu acho que, veja, a gente tem hoje péssimos exemplos de países que estão America First, eles querem ser completamente independentes do mundo. Né? Esse risco esse extremo testosterona, esse machismo alfa, de achar que você é um guerreiro solitário, que vai independente, que você não precisa de mais ninguém, eu acho que isso não tem um bom futuro. Né? Justo numa hora em que o estrago que a gente fez com a nossa cegueira, o estrago que a gente fez por não perceber o quanto a gente depende de tanto e de todos e de tudo, né? Eu acho que é mais do que um momento da gente parar de prestar atenção nesses caras que batem no peito ali, mostrando a sua masculinidade e o seu espírito estoico, e começar a tentar propor, construir. E eu não tenho isso na cabeça, isso não me veio 10 mandamentos, não veio alguma visão sagrada. Não, foi simplesmente uma intuição de que alguma coisa a gente tem que ouvir, inclusive da própria ciência. Não estou falando nenhum papo esotérico aqui, nenhum papo holístico. O que a ciência está descobrindo a cada dia que passa é que tudo depende de tudo. Você depende do seu microbioma, seu estômago, suas vísceras, seu humor, a sua saúde, a sua pele. Você depende de tudo. Se você tirar você aqui do planeta Terra, se você afastar desse abraço da nossa atmosfera maravilhosa, que inclusive ali no Atacama é um pouquinho mais fina, e a gente padece com um bombardeio simplesmente inclemente de ultravioleta, se você tirar qualquer criatura disso, essa criatura vai se tornando inviável, ela vai se tornando praticamente, vai murchar como uma flor. Vai murchar porque nossa vida, ela só é possível, o nosso desenvolvimento, a nossa saúde só é possível com esse planeta, com essa atmosfera, com esse campo magnético, com todas as formas de vida ao nosso redor, com todas as culturas diferentes que descobriram maneiras completamente inusitadas e originais de sobreviver no seu ambiente, e com quem a gente tem que aprender tanto, com quem a gente tanto tem para trocar. Eu acho que está na hora da gente declarar interdependência ou morte. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, muito obrigado pela atenção. Eu vou devagarinho elaborando um pouco mais essa ideia. Cuidem-se, um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa.